Olá, meu nome é Maicon. Vou estar desenvolvendo esse trabalho de resolução das questões do classificatório para o IRP da disciplina de estágio. Então, estou sendo estagiário. E a gente vai fazer a resolução de questões do classificatório para a entrada ao ensino médio. Então, eu vou resolver questões da 52 até a 60. Tá? Então, vamos lá. Questão 52 diz o seguinte: trabalhando 6 horas por dia, 32 funcionários com a mesma capacidade de trabalho descarregam 500 caixas de um caminhão. Se trabalhassem 8 horas por dia no mesmo ritmo, quantos funcionários seria necessário para descarregar 1000 caixas? Bom, então esse problema é um problema que a gente vai ter que desenvolver a ideia, utilizar regra de 3. Só que a regra de 3 que a gente vai utilizar vai ser a regra de 3 composta. Tá? Então vamos para a solução. Solução. Primeira coisa, a gente tem que identificar nessa regra de 3 as variáveis. Então a gente tem a variável horas por dias, funcionários, capacidade de trabalho e carga. Então, no início da questão diz que os trabalhadores, 32 funcionários, trabalham 6 horas por dia, né, para descarregar 500 caixas. E a segunda informação, que é o que ele quer saber, com 8 horas trabalhadas, quantos funcionários irão conseguir descarregar 1000 caixas. Então a ideia que a gente vai utilizar para a resolução dessa questão vai ser o seguinte. A gente vai utilizar uma igualdade, que no caso a gente vai encontrar primeiro aonde está a nossa variável, localizar a nossa variável. Nossa variável então está no campo de funcionários. E aí a gente vai colocar como uma fração, 32 sobre x. E aí a gente vai ter que analisar, fazer a seguinte análise. Agora a gente vai olhar a quantidade de horas, né? Que a quantidade de horas ela vai ser inversamente proporcional à quantidade de funcionários, tá? Então, no caso do primeiro campo, horas por dia, eu tinha 6 sobre 8, então como ela é inversa, né, inversamente proporcional, então eu vou escrever isso como sendo 8 sobre 6, que multiplica a quantidade de carga, que é de 500 caixas e 1000 caixas. Pronto, então a gente vai resolver essa expressão. Agora a gente conseguiu colocar através de uma proporção. Então a gente pode fazer algumas simplificações nessa expressão. A gente pode fazer o que? Cancelar esses dois zeros do 500 com dois zeros do 1000. Tá? Então a gente pode fazer esse cancelamento. Pode simplificar ainda, né? Ainda nessa fração, dividir toda ela por 5, né? Então 5 dividido por 5, 1, que eu vou ter aqui. E 10 dividido por 5 dá 2. A primeira fração eu ainda posso simplificar, né? Simplificar ela por 2, que vai ficar 4 sobre 3. E aí eu posso fazer o produto agora. Multiplicar meio pelos extremos. Então eu já fiz aqui um pouco de forma direta. Eu vou colocar o seguinte, já vou isolar o x diretamente. Então eu vou escrever como sendo 32 que multiplica 3 vezes 2, utilizando a propriedade de meio pelos extremos. Tá? O x ele irá multiplicar o 4 vezes o 1, só que como eu tenho esse 4, já multiplicando o x, eu já passo ele para o segundo membro dividindo. Então a expressão que irá ficar será 4, ou x igual a 32 vezes 3 vezes 2 dividido por 4. Que fazendo esse produto, ou então a gente fazendo algumas simplificações, a gente vai encontrar que x é igual a 48. Então logo, o número de funcionários será 48, que é o número de funcionários que eu preciso para que eu aumente 2 horas, né, e agora eu possa trabalhar 8 horas por dia, para fazer para descarregar 1000 caixas.
Questão 53 diz o seguinte: Antônio, Beatriz e Cláudia construíram uma sociedade com capitais de R$ 3.600, R$ 4.500 e R$ 3.000, respectivamente. Ao se desfazer a sociedade, deu um prejuízo de 3.700. Qual a parte de Antônio no prejuízo? Então a gente vai ter que encontrar quanto que irá representar o capital de Antônio nesse prejuízo que eles tiveram. Então vamos para a solução. Então aqui, ó, iremos encontrar quantos por cento o dinheiro de Antônio representa do total. Então isso também agora a gente vai utilizar uma regra de 3. Só que agora a regra de 3 que a gente vai utilizar vai ser a regra de 3 simples. Onde a gente vai relacionar somente as grandezas, colocar através de uma igualdade e resolver por meio pelos extremos. Então a primeira grandeza que a gente tem, essa 11.000, a gente tem que é a soma de todos o capital deles três, né, dividido pelo capital de Antônio. Então isso vai ser uma representação de 100%, né, dividido por x, que é o que a gente quer encontrar. Então aqui a gente pode isolar x multiplicando de novo meio pelos extremos, né? Então multiplicando meio pelos extremos eu vou ter 11.000x que multiplica 3.600 vezes 100%. Então isolando o x, a gente vai ter que x vai ser igual a 32,4%. Aí agora, calculando o valor do prejuízo de Antônio, temos que agora a gente vai encontrar uma outra variável, que vai ser o prejuízo de Antônio. Então, quantos por cento representa o dinheiro dele aplicado no montante total? O dinheiro de Antônio representa 32,4% sobre o dinheiro todo, total aplicado, que é 100%, igual ao prejuízo, que é de 3.700, dividido pela quantidade que vai representar o prejuízo de Antônio. Então, de novo, é uma regra de 3 simples. A gente pode fazer multiplicação meio pelos extremos e a gente vai encontrar que o y vai ser igual a 1.000, aproximadamente, né, 1.198,80 centavos. Então, o prejuízo de Antônio, a gente pode colocar assim, né? Logo o prejuízo de Antônio foi aproximadamente de R$ 1.200, tá? Então, esse foi o prejuízo dele aproximado, de R$ 1.200. Próxima questão, questão 54. Um capital de R$ 15.000 aplicado a 1,5% ao mês rendeu R$ 750 de juros simples. Durante quanto tempo esse capital esteve aplicado? Então vamos para a solução. Solução. Existe uma forma para a gente encontrar, né, dado um capital aplicado dentro de um determinado mês e taxa, qual será a representação de juros. Que a fórmula que a gente utiliza é essa, né? Aplicando a fórmula de juros simples, temos que juros, representado por J, vai ser igual a C e T, onde aqui a gente vai ver cada uma dessas representações. O J representa os juros, o C, capital, o I, a taxa e T, tempo. Então, retirando os dados da questão e substituindo na fórmula, temos que o J, no caso, a gente já tem o valor dos juros. Então, o valor dos juros é 750, capital aplicado 15.000, a uma taxa de 1,5%. E o tempo é o que a gente quer encontrar, a gente pode chamar ele de uma variável x. Tá? Então, extraindo os valores do enunciado da questão e substituindo na fórmula, a gente vai ter a seguinte expressão, que os juros 750 vai ser igual ao capital 15.000, que multiplica a taxa 1,5 vezes x.
tudo isso dividido por 100. Tá? Por que é dividido por 100? É a seguinte relação, né? 1,5%, posso escrever isso como sendo 1,5 dividido por 100, tá? Que porcentagem a gente divide por 100. Então, por isso que eu escrevi dessa forma aqui, né? E aí eu coloquei a divisão por 100. Então, de novo, a gente pode fazer algumas simplificações, né? Desse 15 mil e o 100, a gente pode cancelar dois zeros, né? A gente pode cancelar dois zeros. E aí eu vou isolar o x, né? Ainda posso cancelar um zero, né? Que irá sobrar 150. Com 750 eu posso cancelar esse zero. Então eu vou ter que o x vai ser, passando para o segundo membro multiplicando, a gente vai ter que o x vai ser 75 dividido por 15 vezes 1,5. Então, fazendo essa divisão, a gente vai encontrar que o x vai ser igual a 3,333, irá dar uma dízima periódica, tá? Então, o resultado, a alternativa que a gente irá marcar correta, a gente pode colocar o seguinte, ó, assim, o período de aplicação desse capital foi de aproximadamente 3 meses e 10 dias, tá? Que o 3 aqui vai representar a quantidade de meses, né? 3 meses, e essa representação da dízima aqui vai representar os 10 dias. Então, ele é 3 meses e 10 dias. Foi o tempo que esse capital de 15 mil reais teve aplicada uma taxa de 1,5%, rendeu 750 reais. Então, ele foi nesse período de 3 meses e 10 dias. Próxima questão. Questão 55.